Senhores deputados, vamos continuar na nossa reunião. A seguir vou passar a palavra ao senhor deputado Royonson para colocar a sua questão. Senhor chefe executivo, senhor presidente, caros colegas, boa tarde. A minha pergunta tem a ver com o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. O primeiro objetivo de desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada consiste no bom funcionamento do mecanismo e do sistema de negociação, construção, administração e partilha de resultados entre Guangdong e Macau em 2024, na articulação ordenada dos serviços públicos e do sistema de segurança social, no aumento significativo do número de residentes de Macau que vivem e trabalham na zona de cooperação aprofundada e na criação de estrutura preliminar do desenvolvimento da integração em Qing-Macau. O projeto do novo bairro de Macau está a avançar a um ritmo acelerado. A sua conclusão está prevista para o segundo semestre do corrente ano e a sua vida ainda neste ano, mas muitos residentes não conhecem bem a situação da zona de cooperação aprofundada, mantendo-se então uma atitude expectante quanto à mudança para Hengqin para lá viver, trabalhar, estudar e passar a velhice, etc. Para além do andamento do desenvolvimento econômico e industrial da zona de cooperação aprofundada, os serviços sociais e as instalações educativas complementares estreitamente relacionados com a vida da população são também pontos importantes a considerar pelos residentes. Sr. chefe executivo, falta um pouco mais de um ano para a meta de 2024 do desenvolvimento da referida zona. Então, qual é o ponto de situação da criação do novo sistema e mecanismo de negociação, construção, administração, partilha e de resultados entre Guangdong e Macau? Qual é o modelo de funcionamento das escolas? Como garantir a fonte de alunos? Como fazer a articulação com os canais de acesso ao ensino em Macau e o sistema de admissão recomendada? Os serviços de apoio à comunidade familiar, aos idosos e às creches podem entrar em funcionamento ao mesmo tempo que o projeto do novo bairro de Macau? Qual é o modelo de funcionamento das instalações sociais? Muito obrigado. Faço favor, senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Royonson, pela sua questão. Zona da cooperação aprofundada. Quer dizer, em 2024 nós teremos um modelo de negociação, construção, administração e partilha de resultados. Nós também temos os elementos de inovação e as indústrias emergentes também vão ter um desenvolvimento acelerado para além da adequação com as de Macau. E a integração entre Hengqin e Macau já está a ser formada, já está a ter a sua forma inicial e também que são esses os objetivos que nós temos para o 2024 e depois temos os outros objetivos definidos para 2024, 29 e 35. Assim, nós para ter um funcionamento, então, bom funcionamento, aliás, lançamos várias regras e os residentes da zona da cooperação aprofundada, de facto, depois, acho que com a conclusão do novo bairro de Macau, vamos ter mais habitantes na zona da cooperação aprofundada. E em 2029, os trabalhos serão mais difíceis, que têm a ver com a diversificação industrial. Em relação às escolas dessa zona, de facto, já estão a ser construídas ao lado do novo bairro de Macau. Nós temos uma escola em construção. Segundo as previsões, em finais deste ano, a respectiva obra estará concluída. Depois vão ser também procedidas as obras de remodelação do espaço interior. Na zona da cooperação aprofundada, nós temos 12 turmas de creches e depois para mais de 1000 alunos. Temos esses critérios, temos aqui uma escola e depois também elementos esportivos e vamos tentar encontrar um novo terreno para as escolas, para uma escola com ensino não só primário, mas também secundário.
E é um projeto que nós temos em relação às escolas na zona de cooperação aprofundada. Nós também queremos que as escolas abranjam também o ensino secundário. E a atenção dos residentes tem a ver com os serviços a prestar no futuro na zona da cooperação aprofundada. De facto, as opiniões que nos chegaram foram positivas. Aliás, as escolas na zona de cooperação aprofundada terão o mesmo estatuto como as de Macau localmente que se verificam. E quer dizer, isto é para os alunos de Macau, mas para os de Indochina, então haverá alguma diferenciação. E é esse plano que nós temos. Quanto ao projeto Novo Bairro de Macau, estamos a fazer as obras de remodelação do espaço interior. No segundo semestre deste ano procederemos aos trabalhos de venda e tudo isto será assegurado pela Sociedade de Renovação Urbana S.A. Essa empresa vai então negociar com o governo para definir as regras de candidatura, etc. Tudo isto será então assegurado pela Sociedade de Renovação Urbana S.A. Em relação às 30 medidas para Hengqin, de facto essas também vão abranger o novo bairro de Macau, no tocante ao empréstimo bancário para a aquisição das respectivas então, frações. Penso que aqui também temos que ter o apoio da Hengqin, porque depois, para comprar estas frações, as pessoas, os residentes também têm que pagar as prestações, também devem atrair empréstimo bancário. Quanto a esse projeto, acho que, já como referi, o preço vai ser por volta de 30 mil por metro quadrado. Portanto, esse é o preço médio. E também é o limite máximo do preço médio, que é 30 mil por metro quadrado. A Renovação Urbana SA está a fazer os respectivos preparativos e as lojas também já têm o seu planeamento, que serão lançadas para as atividades comerciais, e os lojistas de Macau terão então uma prioridade no acesso a essas lojas. Nós, com o apoio dos residentes, o novo bairro de Macau será uma localidade adequada à habitação. E a qualidade das obras e dos materiais utilizados nas obras de remodelação também são muito boa e com condições boas à habitação. Assim, os alunos não precisam de passar as fronteiras para irem à escola. E se depois os habitantes não... os filhos dos moradores do novo bairro de Macau, eles também podem frequentar a escola que, como acabei de referir, se situa ao lado deste projeto de habitação. Portanto, o novo bairro de Macau vai ser o foco de atenção dos residentes no segundo semestre deste ano. A Renovação Urbana SA vai assegurar o respectivo trabalho. Muito obrigado pela sua questão. Muito obrigado. Deputado Leon Sai, se faz favor. Senhor Presidente, Senhor Chefe Executivo, boa tarde. No último mês, as atividades de divulgação do espírito das duas sessões estiveram em curso a todo o vapor. Através da aprendizagem do espírito das duas sessões, compreendemos que a RAIAM tem a missão de concretizar com sucesso o princípio um país, dois sistemas, de contar bem a história de Macau e a história da China, para promover o grande rejuvenescimento da nação chinesa e de desenvolver o papel singular de Macau. Para contar bem as histórias, a arte cultural e a criativa é sem dúvida a melhor ferramenta e o
meio de divulgação durante a epidemia através do Fundo de Desenvolvimento da Cultura. As autoridades definiram e lançaram planos de apoio financeiro para as áreas cultural e artística. No passado, este fundo lançou o terceiro plano de prorrogação do reembolso do empréstimo, beneficiando 81 empresas, envolvendo um empréstimo sem juros no valor de 36,51 milhões de patacas aprovado para o reembolso até 23 meses. Há montantes que ainda estão por reembolsar. Então, queremos que o governo que ouve as opiniões do setor para prorrogar o prazo de reembolso ou devolução do dinheiro emprestado. O governo promoveu a estratégia de desenvolvimento da diversificação adequada, o +4. Senhor chefe executivo, o governo dispõe de planos para o desenvolvimento da cultura e das artes. Como é que vai apoiar o desenvolvimento estável das indústrias culturais e criativas após a epidemia? Os operadores do jogo, quando desenvolvem os elementos de um jogo, consideram em primeiro lugar os elementos comerciais, organizando mais eventos internacionais para atrair clientes. Assim, as autoridades devem disponibilizar e criar mais estabelecimentos e espaços para a realização de espetáculos e atividades artísticas, disponibilizando solo para o cultivo e desenvolvimento dos trabalhos culturais, criativos e artísticos de Macau, criar mais oportunidades para a formação. Vai fazer isso? Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Laroncé. Quanto à sua primeira pergunta, a prorrogação do reembolso de empréstimo. Quanto a esta questão, o senhor deputado disse que os espetáculos estão a ser afetados. Não só isto, mas também na área da cinemática. Também a cinematografia também foi afetada. Muitos cinemas, filmes já foram concluídos, tal como ontem foi nos jornais, sabemos que há um filme já concluído durante o período da epidemia. Isto também tem com o apoio do Instituto Cultural e também das autoridades do interior da China e de outras instituições, conseguindo então concluir a filmagem daquela história. Isto é necessário, o apoio, mas agora o reembolso também tem de ser efetuado. Porque se não reembolsar, isto vai ser muito difícil por parte do governo em dar uma resposta à população. Mas se o interessado tiver dificuldades no reembolso, pode então explicar, apresentando uma carta justificando com as suas dificuldades. Então pode ser considerado. Porque não é que o governo não pode deixar de exigir o reembolso de empréstimo, mas eu creio que se assim for, mesmo a Assembleia Legislativa e até a população vai questionar. Naturalmente, se tiverem dificuldades, o governo pode então adiar ou prorrogar o prazo, mas agora será que o governo pode fazer uma isenção? Eu creio que não. Os senhores deputados também não vão aceitar. Mas se pedir uma prorrogação, sim. Por exemplo, se não conseguir dentro de 3 anos, será que no 4º ou no 5º ano, a senhora secretária Nguyen também vai então analisar. Mas agora, ignorando o reembolso, mas eu acho que os operadores da área da cultura de Macau também não vão fazer isso. Basta então apresentar-nos uma justificação por escrito das suas dificuldades no reembolso do empréstimo. Mas se não nos apresentar um relatório justificando com as suas dificuldades, porque o espetáculo já é uma outra história, porque se for a realização de espetáculos e não consegue obter um empréstimo deste montante tão avultado. Daí que eu espero contar com a vossa compreensão. E a segunda pergunta sobre o desenvolvimento da indústria cultural. Temos vindo sempre a fazer e a trabalhar nesta matéria, e a área cultural, os seus operadores, os interessados, também podem apresentar as suas sugestões, como o Lai Chi Vun também vai ser transformado num local de espetáculo.
E ontem, no noticiário, também já foi dito que temos então espaço para as atuações. Aliás, este trabalho tem vindo sempre a fazer para a realização de espetáculos e atividades artísticas. Obrigado. Deputado Anya Khan, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde. Os jovens é muito importante para o desenvolvimento da economia de Macau. E recentemente foi lançado o ChatGPT e a inteligência artificial. Mas com este rápido desenvolvimento destes instrumentos, acho que a vida da população vai ser modificada. Neste momento, muitos tipos de trabalho vão ser ameaçados pela inteligência artificial, que traz sérios desafios à formação de talentos e ao desenvolvimento profissional dos jovens no futuro. Porque ao desenvolver esta inteligência artificial também vai gerar controvérsias relacionadas com a privacidade de dados pessoais. Então, Sr. Chefe Executivo, quanto à educação, formação de talentos, aceleração do ensino de inteligência artificial junto dos jovens, reformas da formação da literacia digital dos jovens, capacidade inovadora, imaginação, capacidade crítica, de que medidas dispõe o Governo para elevar a competitividade própria dos jovens de Macau e responder aos desafios da nova era da inteligência artificial? O Governo vai definir mais políticas e medidas específicas para apoiar os jovens a entrarem na grande via e no mercado internacional, a alargarem os seus horizontes e a elevarem os seus conhecimentos. Vão ser organizados cursos sobre o planeamento da carreira profissional dos jovens para se integrar na tendência de desenvolvimento social e acompanhar o desenvolvimento do país e o rumo de desenvolvimento de Macau, para que o nosso jovem possa definir quanto antes as suas perspectivas de vida, planear bem a escolha da disciplina e pensar no seu futuro caminho profissional. Muito obrigado. É a palavra do Sr. Chefe Executivo para a resposta. Obrigado pela questão, deputado. Em relação ao trabalho no domínio da juventude, nós temos vindo a fazer esse trabalho através de estágios realizados sob a orientação dos serviços de educação, e em 2023 podemos ver que temos 230 vagas para os nossos alunos e jovens estagiarem nas cidades da região do Delta e da Grande Bahia. E nesses trabalhos de estagiários, nós também convidamos 30 jovens de excelência para eles integrarem nas iniciativas de desempenho das suas funções em empresas com grande reputação. O trabalho também tem sido feito no domínio do estágio para os nossos jovens, e no corrente ano nós também temos diferentes fornadas de alunos que vão participar dessas iniciativas, e temos 1.351 jovens que já participaram, 669 também vão participar em 2023. Em relação ao trabalho virado para os nossos estudantes, nós pretendemos que os alunos possam começar o aprofundamento dos seus conhecimentos desde o ensino primário e secundário. Vemos que há muitas escolas que estão a fazer um bom trabalho no campo do ensino de STEM, mas, no entanto, há aqui necessidade de reforçar o trabalho da docência. Nós temos a intenção de fazer de Macau uma base de educação de STEM, e através do Centro Científico de Macau, nós queremos que os nossos alunos possam
ter aulas, quer dizer, serem ministradas aulas de tecnologia e de STEM aos nossos alunos. Mas neste momento apenas só algumas escolas é que podem beneficiar dessa nossa política por falta de docentes das outras escolas. E por isso essas escolas só podem contar com os recursos que nós disponibilizamos. Elas por si não têm essa capacidade. E nós vamos persistir nessa política de trabalho para que mais estudantes e jovens possam receber a sua formação no Centro Científico de Macau, porque no Centro Científico eles podem deitar mãos à obra e não só aprender os conhecimentos teóricos. Este é um trabalho que está a ser feito ao longo do tempo, desde no passado até agora, e espero que os senhores deputados, se tiverem essa disponibilidade, também podem ver que nós estamos a fazer esse trabalho. E também queremos que os docentes possam elevar o seu nível de conhecimento para prestar apoio aos nossos alunos. Assim, com essa formação que nós damos aos alunos, provavelmente teremos um maior número de alunos que vão no futuro optar pela área científica, porque no passado uma grande parte dos alunos tem optado por seguir os seus estudos na área das letras. E agora, com esse apoio que nós damos às escolas, nós vamos ajudar as instituições de ensino a resolver os seus problemas de falta de docentes e de infraestruturas para providenciar a formação na área científica aos jovens e despertar o interesse dos nossos jovens sobre a área científica e poder depois seguir uma carreira virada para a ciência e tecnologia. Então, quer dizer que a área das letras não é importante, mas não podemos esperar que todos os jovens venham a ser professores e venham a seguir uma carreira de educação no campo das letras, mas temos que também desenvolver e cultivar os seus talentos. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Chefe Executivo, Sr. Presidente. A minha pergunta tem o seguinte assunto: implementação das medidas benéficas para Macau entre as 30 medidas para o desenvolvimento do setor financeiro da Hanshin. Em resposta às exigências destes últimos anos ativamente apresentadas pelo Governo, os diversos serviços e repartições do Estado e divulgaram no mês passado o quadro orientador das 30 medidas inerentes ao desenvolvimento do setor financeiro da Hanshin, que são, sem dúvida, um estímulo para o mercado financeiro, atendendo ao vasto âmbito dessas 30 medidas, de algumas medidas específicas estarem por concretizar e a ênfase do parecer sobre como facilitar a vida dos residentes, propõe ao Governo uma consulta pública sobre investimento, habitação, vida e planeamento do trânsito, de modo a escutar as opiniões dos diversos estratos sociais da população, tanto no mercado como no setor em causa. Há preocupações sobre a movimentação de capitais entre Hanshin e Macau, nomeadamente a concretização da livre circulação de capitais em termos de comércio, investimento e câmbio. Os operadores do setor financeiro esperam ardentemente que o Governo apoie as empresas locais e crie condições mais favoráveis para a constituição de diferentes tipos de sociedades comerciais financeiras em Hanshin. Gostaria de colocar as seguintes questões ao Governo. O parecer refere à necessidade de enriquecer as atividades do setor financeiro na referida zona e encorajar a criação de várias instituições nessa zona. Mas muitas empresas de Macau não conseguem satisfazer os requisitos do interior da China. O Governo deve então lutar por condições favoráveis à constituição de empresas e ao investimento nessa zona por parte das empresas de Macau, por exemplo, com a adopção de abordagem um assunto, uma apreciação, o limiar de entrada das empresas de Macau poderá baixar adequadamente e, como resultado, as mesmas podem partilhar melhor as oportunidades de desenvolvimento da Hanshin. Isso vai ser feito. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado pela questão colocada pela Sra. Deputada Lau Choi-yin. Colocou duas questões. A primeira questão que tem a ver
com o livre câmbio e que acho que já, tendo em conta as 30 medidas, então já há um procedimento definido para isto e poderá então pedir algumas informações junto do presidente do IPS, do senhor deputado IPS Siukai, porque já está a par do assunto e consegue então apoiar-vos a interpretar as medidas. Mas para conseguir logo atingir o objetivo é um bocadinho difícil, porque é difícil haver este fluxo livre de um dia para o outro e já houve liberalização em algumas das medidas e em comparação com as regras previstas para Chennai, então já há uma grande diferença. Nós já temos alguns benefícios e vantagens. Quanto ao setor financeiro, não são todas as pessoas que podem tocar nesta matéria, porque este setor implica a absorção dos capitais da nossa sociedade e esses capitais devem ser, então, aproveitados em prol da sociedade. Mas se as pessoas não tiverem experiência e não tiverem capitais e depois vão aproveitar os capitais dos outros, então isto trata-se de um grande risco e, por isso, acho que temos que envidar todos os esforços. Por exemplo, a seguradora, quando quer entrar no interior da China, entre aspas, então há que ter um capital de 5 mil milhões de patacas. Dólares americanos, perdão. E porque isto é muito importante, a definição desse valor, porque o setor financeiro vai afetar o equilíbrio financeiro de uma sociedade. Se todos puderem, então, atrair os capitais dos outros e se acontecer algo, então vai causar prejuízos aos outros e por isso não basta facilidades. Mesmo abrir um banco, é fácil abrir um banco, mas os bancos são importantes. O licenciamento para os bancos é importante, temos que ser rigorosos. Porque em Macau só há 33 bancos e por quê? Porque são os bancos de grande dimensão com capacidade que conseguem sobreviver. Porque o setor financeiro não é só abrir uma empresa comercial ou do setor financeiro, porque o valor dos capitais então podem ser de valor reduzido ou de grande dimensão, porque o capital em si é muito importante para abrir uma empresa do setor financeiro e isto é muito importante para a garantia da estabilidade da sociedade. Muito obrigado. Deputado Pangchun, senhor chefe executivo, presidente da Assembleia Legislativa, boa tarde. Com o grande apoio do governo, o ensino superior alcançou progressos contínuos e êxitos reconhecidos, mas a maioria das instituições está a enfrentar problemas de falta de espaço para desenvolvimento. A intenção inicial da criação da Zona de Cooperação Aprofundada em Hanchi é resolver isto, que é um problema para a diversificação adequada da economia. Senhor chefe executivo, o governo deve dialogar com o governo central para permitir e apoiar as instituições de ensino superior de Macau a aproveitarem os recursos de Hanshin e a desenvolverem atividades pedagógicas e de investigação científica nessa zona, alargando assim o seu espaço de desenvolvimento e promovendo a elevação do seu nível. Isto vai ser feito? Muito obrigado. Faço favor, senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também, senhor deputado Pangchun, pela sua questão. Em relação à criação de uma universidade em Hanshin, neste momento ainda não é possível, porque se nós cooperarmos com as universidades entre a China, isto sim, mas não podemos afastar, mesmo assim, a possibilidade de o IP, o IFT, mas outra universidade de Macau terem a sua instituição em Hanshin, porque também o MAC também tem 3 laboratórios de relevância estatal. Temos então centros de investigação na área de medicina tradicional chinesa, etc, etc. E IPM também tem um laboratório e o Centro de Investigação de Inteligência Artificial em Hanshin.
E IFT também já estabeleceu uma base de formação em Hangqin e também um centro pedagógico e também um centro de orientações para a formação de quadros qualificados. E a MUST também já estabeleceu uma academia para a investigação da qualidade e também um outro laboratório de relevância estatal. Portanto, as 4 universidades mais relevantes de Macau também já estabeleceram ou instalaram centros ou laboratórios em Hangqin. Portanto, isto podemos ver uma participação da equipa de Macau na construção de Hangqin. Por exemplo, a MUST também já estabeleceu. Aliás, é possível haver uma universidade de Macau, mas tem que ser através de uma cooperação com uma universidade do Indochina. Portanto, autonomamente criar uma universidade de Macau em Hangqin, por enquanto, ainda não é possível, porque ainda temos que respeitar a legislação do Indochina. O MAC, nós temos uma delegação de poderes para, então, aplicar a legislação da RAEM. Portanto, isto foi possível. Mas Hangqin ainda não podemos aplicar toda a legislação da RAEM. É uma área que podemos estudar. Não afastamos essa possibilidade, mas por enquanto é ainda impossível. Estamos a tentar lutar por isto. Obrigado. Muito obrigado, deputado Koh Kam-Fai, senhor chefe executivo, caros colegas, caros membros do governo, boa tarde. Recentemente foram anunciados sucessivamente as políticas e medidas relativas à zona de cooperação aprofundada em Hangqin, que vão contribuir para facilitar a vida dos residentes de Macau, de quem estuda nessa zona. A educação é um instrumento nacional e a pedra basilar para o desenvolvimento social. Assim, de aproveitar bem as medidas facilitadoras da educação na referida zona, senhor chefe executivo, como é que o governo vai aproveitar as oportunidades decorrentes da construção da referida zona e da inovação dos regimes para definir bem as instalações complementares com características de Macau, na escola localizada no projeto Novo Bairro de Macau? Mas quanto à admissão simultânea dos estudantes de Macau e do interior da China, as barreiras existentes nos regimes vão ser rompidas, no sentido de proceder à articulação entre regimes de ensino. Vão ser definidas medidas, por exemplo, para criar um contingente especial de vagas para os estudantes de Macau na referida escola, para que eles consigam continuar os seus estudos nas instituições de ensino superior na China. Vai também ser estudada a possibilidade de definir o mesmo contingente para os estudantes do interior da China dessa escola que queiram seguir os estudos em Macau. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Koh Kam-Fai. Também é uma escola que tem a ver com a escola do Novo Bairro de Macau, em Hangqin. Há pouco já, na minha resposta, referi que esta escola, da nossa parte, estamos agora a tentar para que os estudantes de Macau, ou seja, os estudantes que tenham o BIR de Macau, possam então ter esta contingente especial de vagas. E isto, em princípio, não há problema. Estamos agora a concluir as respectivas formalidades. E agora, noutra questão, mesmo não sendo estudantes de Macau, mas sim estudantes do interior da China em Hangqin, será que podem também ter o mesmo tratamento no sentido de prosseguir os seus estudos em Macau? Sim, podemos pensar num regime de pontuação, no sentido de permitir esses estudantes poderem prosseguir os estudos nos estabelecimentos de ensino superior de Macau. É o que estamos também a equacionar e trabalhar. Mas, entretanto, neste momento ainda estamos a verificar muitas limitações, porque no interior da China, as escolas internacionais, para o recrutamento de alunos, há que só os de
filhos de residentes de Macau ou residentes de Hong Kong ou do estrangeiro é que podem então frequentar as escolas internacionais no interior da China. Por isso, Macau, em relação a esta escola no novo bairro de Macau, porque os filhos dos moradores deste novo bairro de Macau, mais de 10 mil, então provavelmente no futuro podem então os seus filhos estudar nesta escola. Então, neste caso, já é mais fácil de resolver o problema de estudantes para esta escola, porque os que estudam nesta escola vão então aprender com o chinês tradicional, porque as outras escolas do interior da China normalmente ensinam com o chinês simplificado. E neste momento estamos a construir uma escola para o ensino primário e para a escola de ensino secundário leva ainda mais uns anos. Então, se tudo for possível, então vamos através do ensino de one-stop, ou seja, um regime de contingente especial de vagas, poderem então prosseguir os seus estudos nas escolas do interior da China. Obrigado. Deputado Chan Ho-sen, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura publicou recentemente o seu relatório anual de 2002, nela registrando um balanço sobre as candidaturas ao apoio financeiro do ano passado e em cada vertente houve conteúdos alvo da atenção social. Por exemplo, nas áreas culturais e artísticas, o Fundo realizou um total de 1.453 atividades no contexto da epidemia, tendo contado com a participação de 8.557 prestadores de serviços, envolvido cerca de 140 mil participantes na área das indústrias culturais. O investimento acumulado do Fundo no ano passado totalizou 172 milhões de patacas, dos quais 18% fizeram parte dos subsídios atribuídos pelo Fundo. Vale a pena notar que foi criado um total de 658 postos de trabalho. Isto não foi fácil de conseguir num ano penalizado pela epidemia. Primeiro, as indústrias envolvidas, as associações e os trabalhadores artísticos e culturais empenharam-se em encarar as adversidades. Mais importante ainda, o governo desempenhou um papel muito importante no financiamento e apoio do fundo. Este ano é crucial para a recuperação econômica após a epidemia e as indústrias envolvidas e as associações artísticas e culturais estão empenhadas em contribuir para o novo desenvolvimento de Macau. O relatório menciona especificamente produzir o efeito de alavanca dos capitais do governo. Senhor Chefe Executivo, o governo dispõe de medidas ou ideias para incentivar ainda mais o investimento do capital social em projetos das indústrias culturais. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. E a questão do Sr. Deputado Chan Ho-sen. O setor artístico e cultural de Macau tem dado um grande contributo para o trabalho de combate à epidemia do governo e da sociedade de Macau. E em 2023 nós atribuímos os apoios financeiros ao setor, nomeadamente para a produção cinematográfica de longas metragens, para criar mais oportunidades de produção de longas metragens, incentivar os profissionais a participarem nesta produção e depois contribuir assim para o desenvolvimento do turismo em Macau. Por isso já podem ver que esse é um efeito de alavanca. É claro que o governo não pode arcar com todas as despesas de produção cinematográfica ou de outras iniciativas artísticas e culturais. Só pode dar esse apoio e também esperamos que depois os operadores do jogo também poderão dar o seu contributo e investir verbas para depois ver se as iniciativas que são apresentadas para financiamento possam ter um efeito ou não de alavanca
de acordo com um critério que é definido pelos intervenientes. É claro que nós, quando damos um pontapé de saída, isto tem que ser dado seguimento depois pelos próprios intervenientes. E se alguém produzir uma longa-metragem, se agora vai conseguir ou não ter venda ou não, isso é um assunto que tem que ser avaliado pelos próprios interessados. E se um produto tem ou não aceitação no mercado, este é um assunto que tem que ser acautelado de forma rigorosa. Podemos ver que muitos filmes ou longas metragens têm tido um bom acolhimento por parte do público, mas não tem que ser produções com um recorde de bilheteira. E assim, nós, por um lado, nós temos que cultivar talentos da área artístico-cultural. Nós temos também que formar pessoas capazes de gerir essas iniciativas, os chamados gerentes, para que eles possam dar um apoio às iniciativas que são realizadas pelos operadores. Por isso, há aqui duas vertentes que nós temos que acautelar. Por um lado, quando vemos que há um grande entusiasmo de alguém em fazer uma filmagem, por exemplo, mas se não tiver um apoio logístico por uma equipa especializada e virada para esse efeito, isso também é um assunto que temos que ter presente. Por exemplo, nós podemos ver nas universidades, no estrangeiro, também há cursos de formação para os chamados curadores de iniciativas no campo artístico-cultural. E assim, nós também temos que ver como é que podemos convidar as pessoas com capitais para despertar o seu interesse e investir nas iniciativas que são realizadas. Muitas vezes o fracasso deve-se à falta de indivíduos capazes de fazer o trabalho de curadoria. E assim, nós temos que ter uma maior atenção em desenvolver os talentos e também complementar com equipas capazes de os apoiar do ponto de vista da logística. Deputado Chanegla. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Caros colegas, membros do Executivo, boa tarde. A partir de 2010, o sistema de cuidados de saúde primários da ARAEM tem sido um modelo na região do Pacífico Ocidental. Em 2012 e 2016, o Centro Hospitalar Conde de São Januário passou por 2 vezes na avaliação pelo Conselho Australiano de Normas de Saúde, ou seja, ACHS, tornando-se num hospital acreditado por esse Conselho. Além disso, a assistência e as garantias médicas em Macau são também alvo de anseio e de elogio pelos países e regiões vizinhas. Atualmente é atribuída uma receita médica à maioria dos residentes que recorrem aos hospitais públicos para consultas a fim de levantarem medicamentos nas farmácias convencionadas e fora dos hospitais. Mas o problema é que estes medicamentos convencionados, entre aspas, só podem ser levantados ou adquiridos com uma receita prescrita por médicos do setor público. E os medicamentos prescritos por médicos do privado, mesmo com a mesma receita, nunca podem ser adquiridos. Qual é a razão? Ninguém percebe. Os problemas referidos já existem há muito tempo. Por exemplo, um doente pode perder por descuidado os medicamentos adquiridos em farmácias convencionadas ou por estar no exterior não conseguir ir ao centro hospitalar Conde de São Januário para pedir uma nova receita médica e de necessitar, pois que um familiar seu adquirir esses medicamentos. O senhor chefe executivo pode ajudar os doentes a adquirirem as dispensas próprias, os medicamentos convenciados, mesmo com uma receita prescrita por médico do privado?
Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo Sr. Deputado Chanique Lap sobre os medicamentos. Na qualidade do governo, somos governo com as farmácias. Então, vai haver concurso para as farmácias. E depois há um acordo. Então, os doentes, depois das consultas médicas no hospital, então a farmácia do serviço do hospital é que vão, então, os doentes é que vão para a farmácia do hospital para levantar os medicamentos. Eu acho que alguns medicamentos podem ser vendidos aos privados, sim, mas não aqueles medicamentos já convencionados. Se uma farmácia quiser vender certo tipo de medicamentos, então deve as farmácias poder receber as receitas dos médicos privados. Mas agora, se as farmácias querem mesmo vender esses medicamentos, nós já não podemos obrigar as farmácias venderem X medicamento para X médico. Porque sabemos que alguns médicos são mais caros e também a quantidade é limitada e, por isso, alguns medicamentos têm, em primeiro lugar, satisfazer as necessidades do governo, em primeiro lugar, e depois é que vão para as farmácias. Também as regras já estão previstas no acordo. E, claro que as farmácias podem encomendar mais medicamentos para vender aos outros, mas se querem ou não fazer isto já depende da própria vontade das farmácias. Quanto ao setor farmacêutico, acho que sim, já perguntei que eles podem vender, mas agora não vender aqueles medicamentos convencionados do governo. Porque as farmácias, em primeiro lugar, têm que salvaguardar os medicamentos dos utentes dos hospitais públicos, ou seja, há que ter uma parte já de reserva para servir de medicamentos convencionados para o governo. Ou seja, sem afetar a quantidade dos medicamentos que vão fornecer às instituições médicas públicas. Por isso, acho que o setor farmacêutico, acho que as farmácias podem fazer isto, mas eles têm que salvaguardar o abastecimento às instituições públicas. Agora, se querem fazer negócio convosco e se o preço vai ser o preço que vende ao governo, isto já vai, se calhar, ser diferente o preço. Se calhar podem definir um preço tendo em conta o mercado. Pode ser igual ou diferente, tendo em conta a situação do mercado. Então, poderão... podem ver como é que as farmácias, então, depois de uma avaliação, vão definir isto tudo. Agora, podem vender, mas agora não posso obrigar as farmácias a fazerem isto. Apelo, então, ao setor para, então, prestar a devida colaboração. Se alguém extraviar os seus medicamentos, perder os seus medicamentos e depois os familiares não... Os familiares conseguem ter tempo e ir ter com o respectivo médico, então acho que sim, podem fazer isto, mas acho que são poucos esses os casos. Mas não acho que isto vai causar grandes incômodos à nossa população, porque depois de levantar os medicamentos há que guardar, tendo em conta a temperatura e a umidade. Não se pode pôr os medicamentos em alguns lugares. E se a pessoa perder, então o doente vai ficar sem medicamentos? Claro que não. Então podem pedir pela segunda via, entre aspas, pedir outra vez, ir ter com o médico para o médico receitar os mesmos medicamentos. Obrigado. Deputado Chanchamon. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, em 25 de fevereiro, Vossa Excelência teve um encontro com o chefe executivo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu. Ambas as partes vão continuar a aprofundar a cooperação e o intercâmbio e potenciar as vantagens entre os dois territórios, que demonstra a determinação dos respectivos governos e setores no aprofundamento da cooperação, na troca de clientes e na concretização de benefícios e ganhos mútuos. Hong Kong é o segundo maior mercado de visitantes de Macau, com uma capacidade de consumo relativamente forte. Segundo os dados preliminares, no primeiro trimestre registrou-se em Macau um total de mais de
4,96 milhões de visitantes, dos quais cerca de 1,51 milhões de Hong Kong, um aumento de quase 10 vezes em comparação com o período homólogo do ano passado. Nos primeiros feriados de Qingming e da Páscoa, após a retoma da normalidade, Macau recebeu um grande número de visitantes. No dia de Qingming, 5 de abril, cerca de 34 mil visitantes. Ao bocado, o chefe também disse que o objetivo de longo prazo é para expandir a fonte de turistas internacionais, que coaduna também com o objetivo de transformar Macau num centro de turismo de lazer a nível internacional. E o mais importante, também há que contar com a colaboração do mercado vizinho. Espero que Macau possa aproveitar esta oportunidade de criar novos produtos, planos de promoção, além de medidas provisórias de benefício para promover a interação com os visitantes de Hong Kong e explorar oportunidades de negócio, contribuindo assim para a recuperação do turismo de ambas as partes. Quais são as preparações e planos para a cooperação entre Hong Kong e Macau no âmbito do turismo? Muito obrigado. Faça favor, senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Chen Chaomo, pela sua questão. Em relação aos turistas de Hong Kong ou aos turistas que passam por Hong Kong e que chegam a Macau, entre 13 de janeiro até 31 de março, acho que, aliás, houve um número elevado de turistas, 1.500.000 visitantes registrados durante esses 3 meses, portanto, cerca de 80% do número registrado em 2019, perdão. Portanto, é já 80% desse número registrado em 2019. Então, temos ainda a trabalhar para então atingir o que está em falta, que é 20%. Hong Kong é um bom suporte, um elemento pilar para a nossa fonte dos turistas. Portanto, diariamente, acho que chegam a Macau cerca de 20 a 30 mil visitantes. É a segunda maior fonte de turistas para além do Indo da China. E aos domingos, nós recebemos mais turistas de Hong Kong, contrariamente aos do Indo da China, que vêm mais às sextas ou domingos, que, portanto, para as PME e microempresas, a vinda desses turistas é uma grande ajuda. Até posso adiantar que no dia 5 de abril houve também um grande congelamento de trânsito na zona A, que agora é um grande estaleiro, porque agora temos vários terrenos que vão ser objeto de concurso público para a respectiva obra de construção. A zona A, aliás, já tem todos os terrenos planeados para serem construídos. Quer dizer, em Hong Kong também tem um programa de circulação de veículos de Hong Kong na província do Guangdong, mas ainda não está a funcionar, mas nós já estamos a funcionar esse programa, mas só que nós ainda não temos a quarta ligação entre Macau e Taipa. E, portanto, nós antecipamos os trabalhos há mais de um ano, por isso temos essas dificuldades. Ora, mas mesmo assim, com o esforço dos secretários e dos diretores, nós obtivemos resultados de melhoria no dia 6 de abril. Naturalmente, houve algum descontentamento do parte dos residentes devido a algumas falhas que nós temos na marcação,
para esse programa de circulação de veículos de Macau na província de Guangdong. Sim, naturalmente ainda temos espaços para a zona A. Se nós não fizermos aquela galeria de técnicas da zona A, nós teríamos muitos espaços. Mas só que isto não podemos deixar de fazer porque, quer dizer, as galerias técnicas são enormes, mas têm uma grande então, dimensão e as obras estão a decorrer. Temos de fazer bem esse trabalho. Portanto, a única via que nós temos agora, o que nós podemos pensar é que aproveitar bem essa única via que nós temos de acesso, e os serviços públicos estão a enviar todos os esforços para então melhor desenvolver os trabalhos, para então dar respostas às necessidades decorrentes dos feriados do dia 1 de maio. E mais, também esperamos que o programa de circulação de veículos de Macau na província Guangdong, esperamos que os condutores não movam o carrão RFID que está afixado no vidro frontal do veículo, porque senão haverá, quer dizer, o pessoal deverá verificar pessoalmente e não através das máquinas, e isto vai então aumentar o tempo de espera dos veículos, e isto vai ser melhorado. Nos dias 7 a 9 a situação foi melhorada, porque a quota foi a mesma que era 2000, mas a situação já foi bem diferente daquela ocorrida no dia 5 de abril. Neste momento, nós tentamos ultrapassar as dificuldades já encontradas. A quarta ligação Macau-Taipei já estará concluída neste ano. Depois, os residentes da Taipei já conseguem chegar à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, não passando pela Península de Macau, mas sim diretamente a essa ponte. E o acesso com a Península de Macau também estará concluída no próximo ano. Neste momento ainda não houve problemas, mas no futuro haverá. Nós já tentamos reduzir o número dos veículos pesados que por ali passam, para então reduzir a respectiva pressão. Os serviços públicos estão a dar a máxima atenção aos impactos então decorridos do trânsito, sobretudo ao congelamento ocorrido, porque naquele dia todos era Qingming, todos que estavam então no congelamento de trânsito naquela via, e hoje todos os responsáveis competentes desta área também estão presentes e também tentaram então resolver a questão para evitar a repetição deste problema. Ora, em relação àquela questão de saber se nós temos medidas a longo prazo, isto já depende da proporção dos turistas, porque nós não podemos recorrer sempre ao erário público para fazer essa promoção. Nós podemos fazer isso durante esse período de retoma, mas há sempre uma data, há sempre um prazo, e porque depois então temos que colocar uma questão que é a capacidade de acolhimento turístico de Macau, e isto, aliás, temos que observar bem a situação da retoma econômica de Macau para ponderar a situação, sobretudo no tocante às medidas de apoio. Ora, se
os ajustamentos não forem suficientes para apoiar as PME, então vamos dar continuidade às medidas. Mas se já for suficiente, então já vamos pensar em suspendê-las. Porque a oferta dos voos, dos bilhetes de ver, etc., não podem ser uma medidas então permanentes, porque a economia do mercado tem o seu próprio funcionamento. Nós não podemos ainda intervir muito. Obrigado. Muito obrigado, deputado Leon Kay. Senhor chefe executivo, o projeto geral da construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanjin estabelece o posicionamento estratégico, os objetivos de desenvolvimento e as áreas-chave da zona, sendo a indústria cultural e turística e de convenções, exposições e comércio uma das 4 indústrias-chave de desenvolvimento. Na área do turismo, mais cultura, Macau e Hanjin iniciaram uma série de colaborações, incluindo a recente realização em Hanjin de atividades culturais e turísticas típicas de Macau, cujos resultados foram notáveis. Atualmente, a zona de cooperação está a preparar, em conjunto com Macau, um plano de ação trienal relacionado com a indústria cultural e turística. Senhor chefe executivo, qual é o respectivo ponto de citação? Resposta ao desafio decorrente da reconversão e elevação do nível de Macau no meio da sua transformação num centro mundial de turismo e lazer, há que reforçar ainda mais a integração profunda nos domínios cultural e turístico entre Hanjin e Macau. Como é que isto vai ser feito? Na área do turismo mais cultura, a fusão das culturas chinesas e ocidental em Macau deve ser plenamente explorada para complementar o patrimônio e a inovação da cultura Lingnan de Hanjin e aumentar a diversidade de produtos e serviços de turismo mais cultura, de modo a formar um padrão de desenvolvimento complementar e interativo com Hanjin. Como é que isto vai ser feito? Macau, enquanto membro importante da Grande Bahia, deve capitalizar suas vantagens de internacionalização e trabalhar com outras cidades de Grande Bahia para alargar a cooperação turística e cultural com os países e regiões vistos ao longo de uma faixa, uma rota, aumentar a diversificação das fontes de turismo e a atratividade e a competitividade da Grande Bahia, expandir a visão internacional e a influência da mesma e construir conjuntamente um centro de consumo turístico. Como é que isto vai ser feito? Muito obrigado. Chefe executivo, faça favor, obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço a pergunta da deputada Leon, que é uma questão que tem a ver também com a área de turismo e cultura em Hanjin. Algumas partes já foram esclarecidas e respondidas, daí que não vou repeti-las. Mas dentro do Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau e também em Hanjin, já temos também medidas definidas e planeamentos já traçados. Também convidamos também artistas, por exemplo, da área de música para participar nas atividades artísticas e em cooperação com Hong Kong. Os artistas de Hong Kong também realizamos muitas atividades dessa matéria e através de patrocínio de produtos de marca temos vindo então a realizar atividades artísticas. E vamos então continuar de forma permanente feiras de artesanato dos países da língua portuguesa, bem como outras atividades, por forma a reforçar o intercâmbio entre a China e os países da língua portuguesa. E vamos continuar também a realizar reuniões, convidando então as parcerias de Hong Kong e de outros lados do mundo para participar nessas reuniões, e os serviços de turismo também vai se deslocar até Zhuhai para um intercâmbio cultural, discutindo sobre os trabalhos de viagem marítimas. E em 2023 temos também a exposição turística. Vai ser também um trabalho nosso, tem de ser muito bem definido. Obrigado. Muito obrigado, deputado Yalten Pio, se faz favor. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, senhores membros do Governo, caros colegas, boa tarde. O Governo Central tem dado grande apoio à integração de Macau no desenvolvimento nacional e a construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hanchi constitui uma estratégia importante do Governo Central para apoiar a diversificação adequada da economia e o desenvolvimento sustentável de Macau. Recentemente, o Sr. Chefe Executivo afirmou na quinta reunião da Comissão de Gestão da Zona de Cooperação Aprofundada que serão enviados todos os esforços para trilhar o caminho rumo ao desenvolvimento da alta qualidade dessa zona. Assim sendo, Sr. Chefe Executivo, como é que o Governo vai divulgar aos residentes de Macau e aos investidores interessados as medidas favoráveis a Macau implementadas na Zona de Cooperação Aprofundada para lá atrair a concentração de pessoas e o estabelecimento de mais empresas privadas, de modo a injetar uma nova dinâmica, a abrir mais espaços e a criar novas oportunidades em prol do desenvolvimento sustentável da sociedade e da economia de Macau. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. E a questão do deputado Liu Tengpiu. A Zona de Cooperação Aprofundada está, neste momento, numa fase de elaboração intensiva de políticas. Há pouco tempo foram emanadas as normas de promoção para o desenvolvimento da zona de cooperação. Depois nós vimos que foram divulgadas os 30 pontos de apoio financeiro e depois também temos aqui um catálogo de incentivos para a promoção da zona de cooperação aprofundada. Podem ver que todos esses documentos envolveram a participação de diferentes intervenientes e através desse intercâmbio de informações nós também temos vindo a divulgar amplamente as diretivas e diretrizes nos meios de comunicação social, quais são as políticas e diretivas que vão ser implementadas na Zona de Cooperação Aprofundada. São políticas de grande relevância e que têm que ser dado conhecimento ao público. E sobre como é que nós podemos divulgar ou fazer chegar essas políticas ao público, temos que ver que são políticas insípidas e por isso muitas pessoas não têm esse interesse em aprofundar o seu conhecimento sobre essas matérias. E nós podemos ver, são poucas pessoas provavelmente interessadas. Assim nós temos que tomar as medidas para insinuar ou encaminhar as pessoas para eles terem um maior interesse por essas matérias. Talvez podemos colaborar com a Assembleia Legislativa, com o Sr. Presidente, falar com o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, talvez para incorporar esses elementos ou informações também na página eletrônica da Assembleia Legislativa, provavelmente. E também com outros organismos, assim dar uma ampla divulgação a essa matéria. Mas são assuntos ou conteúdos abertos ao público, para conhecimento do público, não é nenhum segredo. E por isso podem ver na imprensa, nos meios de comunicação social, muitos materiais informativos, mas as pessoas depois de verem podem não estar interessados e, no entanto, nós também temos que fazer mesmo assim o nosso trabalho de divulgação. Assim, talvez podemos pensar em criar uma rede de divulgação com intervenção de diferentes organismos públicos. É que nós vemos que essas políticas são emanadas pelas autoridades provinciais de Guangdong e também com a participação de Macau.
E, por isso, se forem melhor divulgadas, assim as pessoas podem estar a par do que está a passar na zona de cooperação aprofundada. Nós não podemos obrigar as pessoas a ficar sentadas para ouvir em colóquios ou em palestras toda essa informação. Nós temos que ver como é que podemos despertar o interesse deles. Talvez o que pode acontecer é a falta de material informativo em português. Talvez para isso nós podemos fazer tradução desse conteúdo. Mas, entretanto, muito do conteúdo já foi traduzido para português. E podemos reforçar esse trabalho. O ideal seria também ter uma versão em língua inglesa para dar uma maior divulgação. E talvez podemos contar depois com a Assembleia Legislativa, com a página eletrónica da Assembleia para divulgar também. E assim, as pessoas que estão agora a assistir à nossa reunião de hoje também podem agora ficar a conhecer que nós temos essas medidas e depois podemos contar com o apoio de todos. Muito obrigado, Sr. Chefe Executivo. A seguir, Deputado Chan Kin-chong. Sr. Chefe Executivo, atualmente a indústria turística de Macau está a recuperar rapidamente sob a liderança correta da Vossa Excelência. O governo da Rayam tomou atempada e corretamente uma série de medidas específicas para atrair os turistas, concedendo-lhes benefícios e realizando atividades promocionais. O setor do turismo tem colaborado ativamente na exploração de fontes de turistas de alta qualidade, quer do interior, quer do exterior, promovendo em conjunto o desenvolvimento acelerado da economia turística através do reforço da sua qualidade interna e imagem externa. Apoiamos muito o governo da Rayam na promoção acelerada do desenvolvimento da alta qualidade da indústria de turismo e lazer integrado, na expansão ativa das fontes de turistas internacionais e no aumento do número de turistas de alta qualidade. Senhor Chefe Executivo, quais foram os resultados alcançados na promoção do desenvolvimento da alta qualidade da indústria de turismo e lazer integrado? Na próxima fase, quais são as políticas e medidas que o governo da Rayam vai adotar para enriquecer de forma contínua o conteúdo de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer, a fim de aumentar a sua qualidade e acelerar o ritmo de desenvolvimento? Muito obrigado. Faço pelo Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela questão colocada pelo Sr. Deputado Chan Kin-chong. Quanto à alta qualidade, fontes de turistas de alta qualidade, sabemos que todos os turistas são os nossos clientes e não podemos então diferenciá-los como de alta qualidade ou baixa qualidade. É que o nosso setor hoteleiro, quanto à taxa de ocupação dos quartos e o nível de luxo investido pelos hotéis, sabemos que, então, estes fatores todos vão influenciar o preço dos quartos. E sabemos que há um regime que vai ser ajustado tendo em conta a procura do mercado. Por isso, esperamos que os hotéis não muito luxuosos possam, então, envidar mais esforços para, então, desenvolver as suas atividades, porque para cada noite sabemos que os preços variam de hotéis para hotéis e, por isso, temos que ver quais são os problemas existentes. Normalmente, hotéis de 5 estrelas e de luxo há mais em Macau, com 3 estrelas ou 4 estrelas. Então, há um bocadinho de falta, insuficiência. E tendo em conta os custos das excursões, normalmente as excursões vão para os hotéis de 3 estrelas ou 4 estrelas. E também não podemos esquecer do seguinte: nos 3 últimos anos estamos todos a sacrificar. Muitos residentes de Macau, sim, nesse período de tempo até ficaram em hotéis de luxo.
Mas agora, com esta nova conjuntura, os hotéis de luxo já têm, então, turistas com vistos individuais que vão lá, mas as excursões nunca vão para esses hotéis. Mas isto tem a ver com os vistos também, porque não podem vir cá e regressa à China por várias vezes. Já estamos então a tentar analisar e estudar esta questão. Na ilha de Hengqin também há 10.000 quartos, e depois em Zhuhai também há hotéis. E quando os turistas ficam lá e depois, se ficarem em Zhuhai, já não podem entrar novamente em Macau. Se vieram cá para o primeiro dia e sair de Macau para ficar num hotel em Zhuhai, já não se podem então entrar novamente em Macau por causa dos vistos. Então já há 1.729 excursões que chegaram cá em Macau, com 50.000 turistas. E 1.200 e tal excursões, então, até pediram apoio. E agora, então, a percentagem foi de 73,9%, os subsidiados, para poderem ter excursões que conseguem mesmo arrancar. De Guangdong, um quarto, e os restantes são de Guangdong e das outras províncias do interior da China. Sabemos que as excursões são muitas. Agora, quanto aos benefícios que os hotéis oferecem, então, quantas transações foram feitas? Então, são 203.000. E depois, o montante que atingiu foi 50 milhões de patacas. Ou seja, houve um aumento de 6 vezes do número de turistas E depois há muitas excursões, quanto aos consumos, então atingiram 78 milhões de patacas e com os voos, então foram 78 milhões, como referi, e mesmo com subsídios conseguiram então chegar em Macau a alguns tipos de turistas e alguns tipos de excursões. E isto também, espero que os hotéis de 3 estrelas ou 4 estrelas, porque já estão a funcionar há muitos anos, será que poderão então investir mais um bocadinho, fazendo obras de remodelação para então atrair as excursões. Já também falei com as companhias, as empresas, por causa da marca e da localização dos hotéis de 3 e 4 estrelas, também conseguem atrair os turistas do interior da China. Por isso, espero que o setor profissional profissionais envidem os seus esforços, realizando mais atividades. E porque sabemos que até a Direção do Serviço de Turismo, Instituto do Desporto, Instituto Cultural, estão ainda a realizar grandes eventos para atrair turistas. Por isso, espero que não queremos só, então, atrair turistas de alta qualidade. Gostamos de atrair vários tipos de turistas. Agora tentamos, então, fazer os respectivos ajustamentos para podermos ter novas fontes de turistas. E já muitos dos meus amigos disseram-me que o preço dos hotéis também são caros. O que é que eu respondi? Porque os hotéis de Macau são de luxo, são bonitos, os hotéis. Por exemplo, no Venetian, num quarto, 72 metros quadrados. Então, são 800 pés quadrados. Ora, nos hotéis do interior da China são 32 metros quadrados. Então, quase o dobro da área. Os hotéis de Macau, os quartos dos hotéis de Macau têm quase o dobro da área do que os da China, dos quartos da China. Mas algumas pessoas dizem, não quero hotéis de luxo porque só quero uma dormida, uma estadia para dormir. Mas claro que para os comerciantes e quem faz negócios, então quer um alojamento melhor.
normalmente muitos países, então dão mais importância, concentram-se nos hotéis de 3 ou 4 ou 5, de 3 ou 4 estrelas, mas em Macau a situação é diferente porque os hotéis são mais do que 5 estrelas. Agora com as excursões da China, aqueles que vêm em missão oficial, quando têm que vir cá a Macau, então normalmente não conseguem encontrar hotéis de 3 ou 4 estrelas, têm que frequentar aqueles hotéis de 5 ou mais estrelas e que o preço dos quartos são caros. Disseram-me isto. Agora, sim, quando são hotéis bons, normalmente têm casinos e aqueles que não têm casinos normalmente são mais antigos. Agora, peço aos senhores deputados desse setor para então elaborar estudos e negociar e analisar esta questão com as empresas ou com as companhias. Mesmo para a Venetian, nós já não podemos baixar o seu nível, não é? Porque para os hotéis mesmo antigos, já velhos, então devem ser alvo de remodelação, porque isto poderá então aumentar a imagem turística de Macau. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Alamito, Sr. Chefe Executivo, segundo estatísticas oficiais, em 2022, o número de trabalhadores locais a tempo inteiro com rendimento mensal inferior a 12 mil patacos teve um aumento de cerca de 3.500 pessoas em relação ao período pré-pandêmico 2019 e no mesmo período a população empregada local com rendimento mensal entre 20 mil a 40 mil patacas teve uma diminuição de cerca de 17 mil pessoas, uma redução de 17%, o que reflete a redução salarial se mantém-se grave em Macau e o problema a longo prazo do desemprego estrutural ainda não está resolvido. O governo tem salientado a promoção da obtenção de certificação profissional e do aumento das técnicas profissionais residentes. No passado, a DESAL organizou mais de 900 e 500 cursos, 50 cursos de formação técnica, contando com participação de muitas pessoas, mas a porcentagem das que conseguiram mudar de emprego após a conclusão destes cursos é muito baixa, tomando como, por exemplo, a técnica de construção de peças pré-fabricadas promovida pelo chefe que deu nos últimos anos. A DESAL organizou especificamente cursos de formação subsidiada e na residência para idosos e nos vários projetos de habitação pública nas zonas dos novos chateiros. Ainda em construção foi adoptada a técnica de peças pré-fabricadas e foram contratados muitos trabalhadores não residentes, mas quanto aos 18 formandos da última edição do curso, não conseguiram obter o trabalho. O governo, para assegurar que o senhor chefe executivo, há algumas medidas concretas para ajudar esses empregadores ou até os residentes para obter o reforço da sua competência técnica para obter níveis salariais razoáveis quanto à vida da população e à economia, com a abertura do turismo após a epidemia e implementação das políticas como a circulação de veículos de Macau na China. O consumo dos residentes saiu evidentemente para o exterior e os negócios das lojas ou dos setores nas zonas residentes não relacionados com o turismo ainda não melhoraram ou até estão mais fracos do que antes da epidemia. De que políticas concretas de dispõe o governo para desviar os visitantes demasiado concentrados nas zonas turísticas para outras zonas, a fim de elevar a qualidade da experiência em Macau dos turistas? Muito obrigado. Faço favor, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Quando a esse desequilíbrio de empregos, já referi, enquanto esse caso, né, em concreto, que é montador de elementos pré-fabricados, de facto, agora a construção através dessa modalidade de pré-fabricados, onde é que nós aplicamos essa modalidade é a residência para idosos. Portanto, é assegurada por uma empresa. Ora, as construções que nós temos agora na zona A, com exceção daquelas duas já concluídas, na altura porque era ainda comum a prática tradicional de construção e, portanto, as restantes já estão quase a acabar. Os formandos terão a sua procura. Portanto, na altura, nós queremos que elas possam trabalhar ou estudar no novo bairro de Macau, em Hangqin. Tentamos fazer isto. Eles agora podem estudar naquela construção da residência para idosos, mas só que aqui também em causa está o custo
porque depois da aprendizagem, os formandos vão ser muito. Aliás, vai haver muita procura por esses profissionais, porque aquela construção, se é lenta ou é rápida, isto já depende da técnica. E, portanto, se a montagem não for precisa, tudo isto vai atrasar a construção. Na zona A, nós já nós já até discutimos com o senhor secretário Raimundo do Rosário. Nós temos 24 mil habitações públicas para ser construídas. Agora, nós temos ainda 4 mil por construir e temos de ver qual é a tipologia que nós temos de construir, porque agora o que nós fazemos é que tomamos como referência as últimas candidaturas e, portanto, vamos ver como será a situação do próximo concurso público. Se houver mais procura da T1, T2 ou T3, tudo isto depende. Esses 4 mil são aqueles elementos complementares. Aquelas 24 mil habitações públicas vão então ser construídas no próximo ano. Tudo isto vai ser feito através dessa modalidade de construção através de elementos pré-fabricados. Portanto, vamos deixar de utilizar a técnica tradicional de construção. Sim, com 3 anos de pandemia, aliás, até já apuramos muitas vezes essa situação de licença sem vencimento ou até férias não remuneradas. Quer dizer, no sector da construção civil, acho que o nível de salário não foi reduzido. Quer dizer, alguns até já vão ter o seu salário já como eles tinham. Ora, o que nós temos, esses dados, tem a ver com aquela situação ocorrida já no dia 18 de junho e também novembro, dezembro, por causa da pandemia. Os dados são naturalmente insatisfatórios e no futuro essa situação vai ser melhorada e acho que vai melhorar a situação. Ora, o ritmo, se é rápido ou não, eu não consigo responder por enquanto com os dados que temos. Eu acho que essa melhoria é previsível e é de esperar. Espero que eles possam ter essa expectativa de poder entrar no mercado de trabalho, porque vai haver uma grande procura por esses profissionais. Espero que essa mensagem possa ser transmitida para a pessoa em causa. Obrigado. Deputado Pereira Coutinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, boa tarde, caros membros do Conselho Executivo. Eu vou colocar uma questão um bocado diferente, porque há algumas das matérias já constam da minha pergunta, já foram respondidas pelo chefe executivo antes da minha oportunidade de uso de palavra. Eu deparei com muitas solicitações da sociedade sobre o pedido de antecipação de distribuição de cheques. Também a distribuição de 8 mil patacas de cartão de consumo eletrónico também é uma aspiração forte da sociedade. Nos últimos 3 anos, a nossa economia sofreu de prejuízos, mas depois da pandemia
economia continua em curso de recuperação. Houve aumentos do número de turistas e mais clientes cá em Macau e a aspiração da sociedade que solicita que o governo, que no próximo ano se pode aumentar os montantes da pensão de idosos, subsídios para idosos, pensão de velhice, subsídios para os desempregados, para que os idosos acamados, deficientes, famílias monoparentais, os desempregados podem conseguir obter certo apoio adequado do governo. Nós respeitamos todos os dados da Direção de Serviços de Estatísticas, mas estes números não conseguem refletir a realidade. Conseguimos verificar que há muitas pessoas que passam às portas do cerco para ir ao mercado municipal do outro lado da fronteira para comprar ingredientes. São cada vez mais essas pessoas para poupar dinheiro e por isso o governo deve estender a mão para ajudar essas pessoas. Eu coloco essas perguntas, nomeadamente quanto ao aumento do vencimento de funcionários e a resolução de problemas com as carreiras. Nunca houve qualquer intervenção do governo para solucionar estes tipos de problemas. Pode o chefe executivo solucionar estes problemas para aumentar o moral do funcionário? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Pereira Coutinho. Quanto às questões que há pouco já dei as respostas, não vou então repetir. O que estamos agora a falar são as camadas vulneráveis ou pessoas mais frágeis da sociedade, que para essas pessoas, de fato, vamos, sem dúvida, dar o nosso apoio. O trabalho vai ser feito. E quanto à pensão para idosos, isto já respondi há pouco, por isso não vou repetir a minha resposta. E quanto ao subsídio para cuidadores, vamos então levantar algumas limitações. É um trabalho a cargo da senhora secretária Auiá, porque como iniciamos com o plano piloto e o ano passado já levantamos algumas limitações e vamos continuar a estudar por forma a levantar mais limitações. E quanto à questão de muitos residentes de Macau fazer compras no interior em Zhuhai, ou até levar algumas mercadorias para o outro lado da fronteira, naturalmente há sempre pessoas que fazem isto, é do nosso conhecimento. E a questão do desemprego, aliás, há pouco já respondi, é uma questão estrutural e espero que até conto com o apoio dos senhores deputados através da conta única em explicar a essas pessoas que há então postos de trabalhos, que empresas que estão a recrutar pessoal, porque eu não acredito que as empresas estão a mentir e espero que os senhores deputados, porque têm os vossos escritórios, então se alguém vier refletir esta dificuldade junto dos senhores deputados, espero que possa então explicar que existem então postos de trabalho na conta única. E olhando para a nossa economia, como há pouco já recebi, se quando o IPC atingir 3%, então vamos então atualizar os montantes, por exemplo, da pensão para idosos, o subsídio para idosos. Vamos de imediato ativar o mecanismo para o efeito. E estamos também, em relação aos outros subsídios, a analisar. Depois da epidemia, estamos meramente no início da recuperação da economia. Há que ter em conta este aspecto e também, ao mesmo tempo, a vida da nossa sociedade, porque todas as coisas estão mais caras hoje em dia e por isso estamos a estudar, porque
para atualizar os montantes, temos de apresentar as nossas propostas à Assembleia Legislativa. Temos de analisar e equacionar. Não é porque meramente, não é por ser o senhor deputado que deixou este alerta que vamos iniciar os nossos estudos. Não, já temos vindo a estudar e analisar. Obrigado. Deputado Chesama, muito obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, boa tarde. O tema da minha pergunta é a atribuição de prémios, atualização de subsídios, aumento do salário mensal para louvar os funcionários públicos da linha de frente e as forças de segurança no combate à epidemia. Nos últimos 3 anos, durante a epidemia do Covid, felizmente todos os funcionários públicos de Macau se mantiveram unidos e firmes nos seus postos de trabalho, especialmente no sorto de 18 de junho do ano passado, e os funcionários públicos e as forças de segurança da linha de frente que combateram a epidemia enfrentaram o risco de infecção, sacrificando o tempo dedicado à família. É do conhecimento geral que o volume de trabalho aumentou significativamente para evitar a propagação. Agora, finalmente, já livramos do controle rigoroso devido à epidemia. Não devemos esquecer os funcionários da linha da frente e os esforços das forças de segurança que protegem os cidadãos de Macau. Mas, atualmente, o governo atribui apenas 5 pontos na avaliação de desempenho e isto não abrange todos os funcionários que participaram no combate à epidemia na linha da frente. Esta forma de recompensa não consegue, de fato, incentivar nem reconhecer o seu excelente desempenho no combate à epidemia na linha de frente, nem compensar a pressão cada vez mais elevada da vida cotidiana. Assim, o governo deve premiar de forma igual todos os funcionários públicos da linha de frente e as forças de segurança que participaram no combate à epidemia, ao mesmo tempo ajustar o valor dos respectivos subsídios. Com esta forma, pode só premiar os funcionários públicos pelo trabalho de combate à epidemia, mas também continuar a estimular os funcionários a tomar uma atitude ativa e a elevar a qualidade do seu trabalho para servir à população em geral. Seu chefe executivo, de que medidas concretas dispõe para premiar os funcionários públicos que contribuíram significativamente para a política dinâmica de zero Covid durante o período de pico? Com vista a elogiar e a reconhecer os esforços enviados pelos funcionários de combate à epidemia, vai o governo ponderar a atribuição de prémios, o aumento de subsídios e o aumento de 1 mês de salário, entre outras formas mais diretas. Muito obrigado. É a palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão do deputado Chesaiban. Quanto ao esforço desenvolvido pelos trabalhadores de função pública e das forças de segurança, também de toda a população em geral e da sociedade e de todos. Isto é um fato e uma realidade, porque o que nós conseguimos no combate da epidemia é fruto de toda a população e nós por várias vezes já divulgamos uma carta de agradecimento a todos e sobre a sua sugestão de atribuição de mais 1 mês de ordenado aos trabalhadores de função pública. Isto tem que estar sujeito à lei. Não podemos fazer uma atribuição de mais 1 mês de ordenado conforme o que nós pensamos em fazer a nosso belo prazer. E por isso, e também não vou repetir o que foi dito. Muito obrigado. Deputado Wong Hinfei, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Em articulação com o Objetivo Nacional de atingir o pico de emissões de carbono e alcançar a neutralidade carbónica, o governo da Arraia procura atingir o pico de emissões de carbono até 2030, adoptando uma série de medidas para controlar as emissões de gases com efeito de estufa. De fato, na sequência da implementação da Lei 16/2019, restrições ao fornecimento de sacos de plástico, foram implementadas sucessivamente medidas de proteção ambiental, de proibição da importação e trânsito de utensílios de plástico de mesa, bem como a promoção do uso de veículos movidos a novas energias, lançando nomeadamente políticas de generalização do uso de veículos elétricos, o aumento da proporção de autocarros movidos a novas energias. Senhor chefe, quanto à construção contínua de Macau Verde, no relatório das leis para 2023, refere-se estudo sobre a construção ecológica. Qual é o andamento dos respectivos trabalhos? Muito obrigado. Sim, obrigado pela questão colocada pelo Sr. Deputado Wong Hinfei. Já não é cedo. Agora, quanto à ilha ecológica, o ponto de situação, então estamos ainda em estudos para fundamento e sabemos que o Conselho do Estado já está a analisar isto porque temos mais de 85 quilómetros de área marítima sob a nossa jurisdição e
O Conselho de Estado, os serviços competentes do nosso país, então já nos pediram para então efetuar os estudos, elaborar os estudos para analisar a sua localização, a corrente marítima, etc. Para então estudos para então arranjar os fundamentos e as razões para o suporte da criação dessa ilha ecológica. Ora, é que temos que incumbir ainda as empresas as profissionais para elaborar este trabalho e depois de haver um relatório, então é que vamos então entregar ao Conselho do Estado para apreciação e depois é que vamos ver se então o Conselho do Estado autoriza ou não. Vamos então acelerar o nosso trabalho porque a ilha ecológica é muito importante para nós, porque basta então passar pela ETAR, ou Central de Incineração. Então, são muitas as cinzas volantes, porque já estamos a tratar os resíduos desta maneira, então, da central de incineração, mas com este método, então, há cada vez mais cinzas volantes. Ou seja, ainda há resíduos e cinzas volantes e por isso queremos então ter uma ilha ecológica para ter de resíduos e tratamento de cinzas volantes. Mas agora, porque são cinzas volantes, que vai... Porque temos que ter actuar com rigor, porque essas cinzas volantes vai produzir grandes impactos às áreas marítimas, à ecologia marítima. E os trabalhos estão a ser desenvolvidos e o ponto de situação está bem, mas agora precisamos ainda de tempo, ainda temos que analisar qual vai ser a localização, para ver se é possível ou não criar esta ilha ecológica. E depois da definição da localização, ainda temos que ter se vai causar impacto à poluição marítima e vai ou não causar impacto aos canais de navegação. Mas sabemos que o Conselho de Estado já autorizou. No dia 23 de setembro, 23 de setembro, sim, já houve reuniões no nosso país para então tratar desse assunto. 33 deputados já colocaram suas questões, em relação às quais o senhor chefe já deu a sua resposta. Aqui, mais uma vez, agradecemos pela resposta do senhor chefe do executivo e também pela presença dos membros do governo e também dos membros do Conselho Executivo. É declarado encerrada a reunião de hoje. Obrigado.